Já diria George Orwell, uma forma de alienar a sociedade é corrompendo a linguagem, criando uma nova língua que aglutina as palavras, que muda, e a partir disso você consegue mudar a realidade no mais íntimo do ser humano. É um processo que está acontecendo, inclusive, na China. A China está, por meio do Partido Comunista Chinês, alterando o texto bíblico, revisando o texto bíblico conforme a ideologia chinesa, para quando, então, o crente ler a Bíblia, mudar a sua própria consciência. A NVI 2023 já fez isso. Está aí o recado. Está aí o recado. Por isso que eu sempre leio a Bíblia de Jerusalém. Bom, eu quero trazer para vocês alguns insights sobre liberdades de crença, consciência, crença e religiosa, a partir de um caso prático, para abordar um caso prático. E eu gostaria de fazer isso a partir da transfusão de sangue, até porque a transfusão de sangue foi objeto de um julgamento do STF recentemente. Então, gostaria de abordar, a partir da transfusão de sangue, a objeção de consciência. Bom, acho que todos aqui devem conhecer a religião Testemunhas de Jeová, uma religião fundada ali no século XIX, e que tem como um dos seus dogmas a questão envolvendo o próprio sangue. Então, eles fazem uma leitura do Antigo Testamento, em que, quando você não pode se alimentar de sangue, não seria apenas se alimentar no sentido gastronômico, culinário, mas também a transfusão de sangue seria uma forma de receber o sangue, né? Seria uma forma de se alimentar de sangue. Então, eles entendem que essa vedação do Antigo Testamento é uma vedação também para a transfusão de sangue, além de outras situações dogmáticas que eu não quero entrar aqui, apenas trazer esse princípio. Tá? Não vou entrar aqui na teologia da Testemunha de Jeová, mas apenas lembrar-lhes disso. Então, o Testemunho de Jeová ele não recebe sangue de outra pessoa por uma questão dogmática que está relacionada à moralidade da sua fé. Pois muito bem. Mas, se este fiel precisa receber a transfusão desse sangue para manter a sua vida, o que fazer? O que o médico deve fazer? O que a equipe médica deve fazer? O que a família deve fazer? Mas aquele fiel, baseado, então, na sua consciência, que foi formada a partir da sua visão religiosa, ele não aceita essa transfusão de sangue. E aqui um parêntese, eu me filio à corrente que entende que a liberdade de crença vem antes da liberdade de consciência. Corrente aí do professor Javier Hervada, e o espanhol Javier Hervada e de tantos outros. Ou seja, primeiro você tem uma crença ou uma não crença e a partir disso você forma a sua consciência. Dito isso, então, a partir dessa crença que o Testemunho de Jeová tem, ele forma a sua consciência, ele forma a sua identidade enquanto pessoa humana, ele exerce a sua vida, ele trabalha, estuda, mantém relações com a sua família, tudo a partir da sua consciência que foi formada pela moralidade da sua religião. Lembrando que religião, sob o ponto de vista do direito, é a soma de divindade, moralidade mais culto. Então, eu tenho um Deus, ou tenho deuses, me relaciono com ele por meio do culto, e essa relação, eu sei como me relacionar com ele, eu sei quem é meu Deus, em razão da moralidade própria da minha religião, e essa moralidade geralmente é vertida em livros sagrados. Pois muito bem, a partir do livro sagrado Bíblia, e a partir da exegese que os Testemunhos de Jeová fazem da Bíblia, eles formam a sua consciência. E,
integra à consciência desse fiel a impossibilidade dele receber esse sangue, sob pena dele estar em pecado, e ainda um pecado não passível de arrependimento, o que vai resultar na sua danação eterna. Então nós temos ali um fiel que recebe o sangue para salvar a sua vida terrena, ao mesmo tempo que recebe o sangue para perder a sua vida eterna, na sua visão. Então ele salva a sua vida terrena. Qual a expectativa de média hoje, doutor, de vida? 70 anos, 80 anos? Então ele salva ali, depende da idade dele, 30 anos, 20 anos, 40 anos de vida, para perder toda uma eternidade que é incontável. E aí, qual é o dilema? Para mim não tem nenhum dilema. Ele simplesmente objeta de consciência. Nesse caso, não é necessária a prestação alternativa, porque não é uma obrigação a todos impostas, é um caso concreto, uma situação pontual, e não precisa prestar não tem uma prestação alternativa, não é como, por exemplo, um vestibular no sábado, onde tem uma guarda, onde aquele que guarda o sábado não vai fazer vestibular, mas aquele vestibular é para todos, então aí vai ter que ter uma prestação alternativa. Aqui não, aqui é uma situação médica, que a pessoa está morrendo, e ele, então, objeta de consciência. O Supremo Tribunal Federal, e nós precisamos criticar o Supremo Tribunal Federal quando ele erra, e isso foi feito bastante hoje pela manhã, mas nós temos que concordar, louvar, parabenizar quando ele acerta. E ele acertou, ao meu ver, pelo menos, quando ele resolveu essa situação aqui, a partir da objeção de consciência. No RE 979742, ele criou a seguinte tese. 1. Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. Veja, nós podemos tirar muitas lições daqui, né? Por exemplo, os maiores e capazes. Por quê? Porque os menores ainda não têm a sua consciência formada. Será que aquele menor é um testemunho de Jeová? Será que não é? Aí nós podemos ir para o direito dos pais. Mas aquele menor ainda não tem uma consciência formada. Então, numa colisão de direitos fundamentais, porque aquele menor não pode objetar de consciência, o pai vai objetar pelo menor, aí nós já temos uma outra situação. Então, o maior, que esse sim pode objetar de consciência, com base na sua autonomia. O que é autonomia? Liberdade de consciência. E na sua liberdade religiosa, como o professor Tassos falou antes, a exteriorização da sua consciência. Então, nós temos aqui a liberdade de crença protegida, que é a sua autonomia, a sua identidade, como ele se enxerga no mundo, e a exteriorização de como ele se enxerga no mundo, protegida, que é a liberdade religiosa. Que não é, pessoal, só o direito de recusar, mas é o direito de ensinar sobre isso, que muitas vezes nós esquecemos. O direito de ensinar, o direito de defender não receber sangue. Essa é a exteriorização desse mesmo direito, que é, inclusive, núcleo da liberdade religiosa. E no item 2 dessa tese do STF, também é muito interessante, porque diz assim, como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no SUS, inclusive podendo ser fora do seu domicílio. E aqui vem algo muito interessante, que é o seguinte, deixa eu ver meu tempo aqui, 10 minutos. É bom que eu sou mediador de mim mesmo, então está tudo certo. Bom, toda liberdade, isso é importante, toda liberdade tem duas dimensões, a negativa e a positiva. Num primeiro momento, está se garantindo a dimensão negativa desse fiel, que é ele não ter uma interferência na sua fé.
O médico não pode realizar a transfusão de sangue. Por quê? Porque isso interfere a sua fé, interfere na sua consciência, interfere na sua moralidade, interfere naquilo que é mais sagrado para ele. Então, o direito não deixa essa interferência acontecer. Aspecto negativo. Mas não basta, pastor Paulo Lutero, garantir o direito de não interferir. O Estado, doutor Ricardo, tem que garantir o direito desse fiel ter a sua vida plena. É o aspecto positivo. Ou seja, o Estado, além do non facere, facere também. Precisa fazer algo. E o fazer algo é o seguinte: olha, além de não interferir, eu não vou interferir na sua fé, mas eu preciso proteger a sua vida, o direito à sua vida. Então eu preciso fazer alguma coisa que não interfira na sua fé. Eu preciso ter uma atitude, eu preciso ter uma ação no mundo dos fatos. Eu preciso fazer algo sem interferir na sua fé. E esse fazer algo é encaminhar esse fiel para um procedimento alternativo à transfusão de sangue que existe. Mesmo que não exista naquela comarca, mesmo que tenha custos, até mesmo do contribuinte, nós estamos pagando essa conta. Mas isso é viver em sociedade, é pagar essa conta. Então eu encaminho, se não tem em São Luís, vou encaminhar esse paciente para a Imperatriz. Se não tem Imperatriz, vou encaminhar em Manaus. Essa é a natureza positiva. Não adianta deixar o fiel a Deus dará. Ah, tudo bem, você não vai interferir na sua fé, você não vai receber sangue, então que morra. Não. Existe um tratamento alternativo em Manaus. Então, nós vamos providenciar, Manaus é o local mais perto, nós vamos providenciar a sua ida a Manaus. Veja como a objeção de consciência, eu sempre digo que a objeção de consciência é o único direito fundamental que tem um caráter dúplice, que é um caráter de foro interno, inviolável, que pode ser violado, como muito bem disse o doutor Tassos, mas que não deveria ser, que é um direito absoluto, que não poderia ser relativizado, que não poderia ser violado, mas que infelizmente tem sido. O papel aqui não é que é um direito absoluto que é impossível violar. Direito absoluto porque o Estado tem que proteger de todas as formas. Se o Estado não proteger a minha consciência, o Estado pode fazer o que quiser comigo. E para que eu preciso de Estado? Vamos começar por aí. Não quero fazer um discurso anarquista, porque eu acho que é importante o Estado, especialmente para defender as nossas liberdades, e especialmente mais ainda as nossas liberdades de foro íntimo. E a objeção de consciência também tem esse caráter externo, que é o caráter da maioria das liberdades. Esse sim, passível de restrição, esse sim que deve sofrer uma acomodação razoável, como muito bem disse a doutora Damares pela manhã. Esse sim, que no caso concreto pode existir precedência ou pode ser preterido, depende do caso concreto, porque em abstrato não existe direito fundamental mais importante que o outro, mas em concreto pode sim existir alguma precedência. E esse é o nosso papel enquanto juristas, entender qual é a precedência. E vemos aqui, na objeção de consciência, perfeitamente a precedência, por exemplo, quando é menor. Quando é menor, a precedência não é da liberdade religiosa, doutor Ramon. Quando é menor, a precedência é do direito à saúde, doutor Jeová, no caso concreto. Então, a transfusão de sangue é muito interessante, do ponto de vista acadêmico, para que possamos nos debruçar
Porque ali nós temos uma aula de liberdade religiosa, começa pela consciência, pela crença, os aspectos da liberdade positiva, da liberdade negativa, a precedência ou não de direitos. O meu tempo é muito curto, mas o meu objetivo aqui é trazer esses insights para que vocês pensem sobre isso, para que possamos escrever sobre isso, debater sobre esse tema, a partir desse caso e outros também, como a dispensa do serviço militar, como a guarda do sábado, como a objeção de consciência do médico que não quer fazer um aborto em razão da sua religião, como a objeção de consciência do empresário que não quer manufaturar algo que, ao manufaturar, pode violar a sua consciência. São todos casos práticos que nós temos as ferramentas para lidar com eles. Liberdade de crença, liberdade de consciência. Quais são aqueles aspectos que precisam ser protegidos a qualquer custo e são do íntimo da pessoa? Quais que guardam a relação já com a exteriorização e que aí podem sofrer algum tipo de restrição, sempre a menor possível? Em todos esses aspectos. Quando a objeção de consciência exige, não vou dizer que exige, mas é possível a prestação alternativa, o nosso trabalho fica mais facilitado. Porque se tem uma prestação alternativa, traz a prestação alternativa, utilize a prestação alternativa e se resolve. O hard case, o caso difícil, é quando nós não temos como ter uma prestação alternativa. Ou pela situação a todos impostas que não possibilita uma prestação alternativa, talvez, como por exemplo, de um concurso para um policial federal. É complicado você dizer que um policial federal precisa guardar o sábado. É um hard case. Tá, e se acontece um problema no sábado? Então, esse é um hard case. Já não é tão simples. Não é tão simples. Agora, falei uma situação envolvendo prestação alternativa e uma outra, como transfusão de sangue, que não tenha prestação alternativa. Tu não vai dar prestação de alternativa para um fiel dentro de um leito de morte. Como lidar? Nós temos as ferramentas. Liberdade negativa, liberdade positiva, o estudo das liberdades. E esse aspecto filosófico que foi trazido pelos professores anteriormente, eles são essenciais, esses aspectos propedêuticos, porque a partir deles nós conseguimos entender a natureza dos institutos que nós estamos trabalhando no caso prático. Eu só consigo entender a importância da inviolabilidade de uma liberdade de pensamento quando eu entendo a construção dessa liberdade filosófica, dessa liberdade de pensamento, como trouxe o professor Rister, quando eu entendo que semanticamente significa isso, como trouxe o professor Tassos, a partir do entendimento da natureza desses institutos, nós conseguimos, então, conhecendo as liberdades, tratá-las da melhor forma possível. E eu vejo que o STF, neste caso, neste particular, no RE 97/9742 e no RE 121/2272, foi muito, muito bem. Agora tem uma ADPF, que é 618, que o BDR, inclusive, faz parte como amicus curiae, que também trata desse assunto, e vamos ver como o STF vai se posicionar, se vai manter esta corrente. Então, essa é a minha fala. Agradeço aí a atenção de todos.